Pessoal, boa tarde. Primeiro, vou falar para vocês aqui a dinâmica da nossa aula. A gente vai seguir esses tópicos aqui. O tema central da nossa aula é a caminho das linhas. Bom, primeiro a gente vai nos apresentar quem somos, depois nós vamos jogar, com o convite a vocês. Os achados do livro de jogo que vocês vão jogar, a gente vai resgatar. Então é isso. O que tem no livro de jogo, o que seria de conteúdo que a gente pode trazer para a aula. E por fim, a aula do equilíbrio, que vai ter uma prática de yoga. Espero que vocês vejam. Vai precisar fazer vários movimentos. Bom, me apresentando, eu sou o Francisco Leonardo, das Ciências Biológicas. Eu sou Yuri Breno, da História. Daniel Cardoso, da Química. Eu sou a Ana Raquel, da Educação. Bom, então, inicialmente a gente pede que vocês, no celular, né, entrem no nosso livro de jogo, joguem o nosso leite, e depois disso a gente vai pegar o que vocês vão trazer de informação, de conteúdo, de experiência. A aula toda vai ser numa dinâmica de individualidade, certo? Então é importante que cada um faça, jogue o seu leite. Individualmente. Isso. Jogue individualmente e quando der o tempo a gente vai comunicar com vocês. Qualquer dúvida, estão Eu vim aqui mesmo. Alguém É pela internet. iOS. Tentei pela internet, não sei pela internet, o Safari. Eu achei no Safari que faz. Não é? Foi só no iOS. Porque, tipo, no Samsung dá, no Samsung internet. O iPhone não dá. Porque é iPhone não dá de computador. Galera, vai não está dando. Ele mandou aí. Quem precisa de computador, deve estar precisando aí. Quem não conseguiu entrar no meio, gente, só pra gente levantar a mão, só quem não conseguiu. Aqui, ó, a gente já vai. Deu certo. Um detalhe que eu acabei esquecendo de falar é que a gente vai passar, enquanto vocês estão jogando, um diário de bordo. Que cada um vai ter o seu e vocês vão, ao longo da aula, escrever o que vocês percebem de conteúdo, de intensidade e outras coisas mais individuais. Ao longo da aula, você vai
Acho que quando o primeiro terminar, avisa, só para a gente ter uma noção de quando vocês estão terminando, tá? Não, quem vai ficar na área de
serve para tudo. Tem coisa aqui, pronto, pessoal, todo mundo acabou? Já encerrou? Ok. Então, agora para os achados do jogo, o que é que vocês encontraram de conteúdo, de disciplinaridade, durante a sua jornada nas vidas do jogo? Um pouco da cultura, do local, do tempo traz, um pouco da cultura, do costume do local. Tinha biologia com o nome das espécies lá, do macaco. O macaco era de doença. Biologia. A vida coragem de mandar Biologia. A própria anatomia com as glândulas e criar funções dela. Anatomia. Eu encontrei a yoga, né? Eu optei pelo caminho da yoga, e aí eu pude entender um pouco mais sobre o que era e os benefícios que ela traz para algumas doenças, como a diabetes, a hipertensão. Então achei bem bacana. Sobreviver, né? Sobreviver, sair belíssimo, com autoconhecimento. Acho que a história de autoridade, tá, gente? História. Pode colocar aí. História. Eu não sei se encaixa mais química na questão da bandeira, que é a distância não é. História e química. O que foi, Samir, que você falou? Quando ele falou da água, ele fala do gelo, do estado gasoso, só. Dos estados da água, né? Bom, claro, a gente vai o jogo engloba grande parte de tudo isso, né? E um exemplo, uma coisa interessante da yoga é que uma das origens dela, todas as coisas do mundo têm uma origem mística, né? Então, uma das origens da yoga é que uma deusa chamada Shiva, ela vai criar o yoga para poder as pessoas se autoconhecerem e acabar com o ciclo desse karma. Outras coisas também que vão ter essa origem mística, como por exemplo o rio Ganges, que vai ter também no livro, vocês perceberam. O rio Ganges ele também tem uma origem mística, com a deusa sendo a representação desse rio que passa, e é por isso que acontece todos aqueles rituais dentro do rio. A gente percebe como a religião vai estar influenciando sempre aquela sociedade. A medicina ayurvédica, que é um dos pontos que a gente trabalha também, ela vai ter uma origem mística com o deus Brahma, passando seus conhecimentos para o deus Indra, e o deus Indra passando para os humanos. Então a medicina ayurvédica ela tem esse caráter divino, ela vai se tratar de jeito diferente. Ela passando para o lado do evento histórico, para o surgimento dela, ela vai ter uma origem milenar, que vai derivar vários tipos de medicina. Ela vai ter indício de surgimento ali com os primeiros povos do povo que habitavam o vale do Hindu, que é os Harappas. Os Harappas eles povoavam aquela região e tinha também um sistema médico próprio. Quando acontecer a invasão dos povos arianos, eles vão trazer os Vedas, por isso que é Ayurveda, bem disso, os Vedas. Os Vedas são livros que trazem conhecimentos, entre eles o conhecimento médico. Conhecimento médico que parte dela vem desses livros e a outra parte é de conhecimento do povo local. Eles passam de mestre para discípulo. O mestre para o discípulo e essa tradição está se perdendo, pois por causa da invasão britânica eles estimulam a prática desse tipo de medicina. Então, não tem discípulo, o mestre não tem como ensinar, o mestre morre e o conhecimento se perde. Porque a Ayurveda vai ter esse conhecimento
que o ser humano é um universo dentro de si próprio, ele vai ter um corpo, um espírito, e aí você tem que fazer práticas de autoconhecimento. Uma dessas práticas que nós temos é a yoga, que é uma das práticas que o Medicina Ayurveda recomenda fazer. E para falar um pouco mais sobre a Medicina Ayurveda, nós temos ali o Daniel, que está ali atrás, ele vai explicar um pouco mais sobre ela. Alô? Eu vou falar um pouquinho dos 5 elementos e a relação que existe entre eles, a junção deles, que forma os doshas, né, que a gente conhece 3. E eu vou falar um pouquinho das características químicas deles. E eu peço a ajuda de vocês, que cada um dos elementos, vou pedir para vocês que vocês me tragam o que vocês conhecem de características químicas deles. Aí daí a gente vai começar com a água, e eu quero que vocês me digam o que é que vocês sabem quimicamente da água. Eu sei que vai ficar meio injusto, porque tem uma galera da química aqui, então, mas tá certo. Vamos lá. Segundo o livro do jogo, tem 3 estados, mas todo mundo sabe disso, né? Bom, tem os 3 estados. Daí, no caso, é uma característica mais física, porque não acontece uma reação. Mas o que a gente pode apontar seria o pH, que é um fator muito importante, principalmente na formação de substâncias, né? Quando a gente faz uma mistura ácida, básica. Também tem uma propriedade muito importante, que é a de ela conseguir dissolver muitas substâncias. Que no caso ela ganha o nome de um solvente universal. Essa característica dela faz com que ela seja muito utilizada dentro de laboratórios para dissolver substâncias, fazer reações, enfim. Agora vamos falar um pouquinho do ar. O que é que vocês podem me trazer do ar? Características. Mas o ar tem um nitrogênio também, não é? Nitrogênio. Vocês podem citar os gases. Se vocês souberem também a quantidade, né, a porcentagem que existe em cada um. O ar, na verdade, o ar que você vai referir, na verdade, é uma mistura, né? É uma mistura. Oxigênio, acho que tem carbono, gás carbono, ar também, eu acho que é meio dúvida, mas é uma grande mistura. Tipo, se não me engano, tem 42% de nitrogênio. Eu nunca me lembro como era a porcentagem direitinho, mas é bem. Não, perfeito. No caso da gente ter uma mistura, a gente está imerso em uma inundação de gases. No caso a gente tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% cabe ao gás carbônico, gases nobres, vapor de água, dentre outros gases traços, que no caso, como a gente viu, acho que foi na equipe anterior que falou sobre a poluição do ar. Isso me fez eu lembrar de algo muito importante, né? Que quando a gente tem um aumento nessa poluição, a gente tem um desequilíbrio nessas porcentagens. E isso vai acarretar o quê? Uma mudança drástica na vida como a gente conhece hoje. Pode afetar plantas, animais, tudo como a gente conhece hoje vai tender ao desequilíbrio, certo? Fogo, o que vocês podem me trazer? Energia. Energia. Fogo. Plasma. Plasma. O estado da matéria. Luz. Luz. Também. Combustão. A taxa de combustão. Usando um método que a gente está pensando filosoficamente, o fogo é como se fosse descobrir alguma coisa, descobrimento, abrir a cabeça, explorar o fogo como os processos para evoluir para onde a gente está e tal. Precisa ser bem mais filosófico. É verdade, a história do fogo, né? De como eles usavam o fogo para várias coisas. Que vem até na mitologia grega que a sabedoria é dita como fogo, que veio Prometeu, deu fogo à humanidade, pode ser uma metáfora para a sabedoria e tal. Sim. Essa parte aí é um pouco mais envolve mais história, né? Não características químicas.
Mas o que a gente pode apontar são 3 fatores muito importantes, que no caso seria a combustão, o comburente e o calor. O calor ele vai existir, né, porque o fogo ele não vai existir sem calor. A gente tem o combustível, que no caso vai ser o que está queimando, pode ser madeira, pode ser o que for, pode ser gasolina, tudo isso são combustíveis. O comburente é o que propicia essa queima, no caso vai ser o oxigênio, que vai estar propiciando essa reação que acontece, né? Digamos, o papel está queimando celulose, e eu tenho um fogo que ele acelera essa reação entre a celulose, o oxigênio, enfim, os produtos de reação. Fogo, basicamente isso, esses 3 elementos que são os constituintes. Agora, deixa eu ver, a Terra. O que a gente pode falar da Terra? Sol. Está um pouquinho. Também faz parte do ciclo biogeoquímico, né? Tipo, tá na atmosfera e depois volta pra Terra. Dependendo também de pH, né? Daquele solo, vai determinar se é próprio ou impróprio para algum tipo de plantação ou coisa do tipo, porque dependendo de como ele estiver, o pH dele, alguma coisa lá pode crescer ou morrer. A rocha matriz que determina que tipo de solo vai ser. Sim. No caso do pH, vocês pontuaram muito bem o pH, os minerais, né? A gente tem magnésio, cálcio, e a distribuição deles vão propiciar o crescimento ou não crescimento de plantas. O ajuste de pH também, porque vão ter plantas que vão crescer no pH ideal, para aquele crescimento, pode ser ácido, pode ser mais básico. E também algo importante é que em cada região do mundo a gente tem uma característica diferente nos solos. Então a gente vai ter pHs diferentes, vão ter tipos de plantas que vão crescer com esses pHs, e também a chuva, no caso da água, né, que vai influenciar. Tem sempre essa interligação de um com o outro. Agora eu vou falar do éter. O éter, ele não é algo que a gente pode trazer de característica química, porque o éter ele é mais algo imaginário. Da Grécia Antiga, a gente tem que eles veem o éter como se fosse um fluido, algo fora da Terra, algo mais místico, não tem características físicas. E a junção de cada um deles, a gente tem a formação dos dóxis. No caso, o ar, éter, fogo e água e terra, a junção de cada um vão formar nossas características físicas, emocionais, sentimentais, enfim, etc. E é isso. Gente, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o fogo, tá? Mas eu acho que você está falando de proporção, não sai da imagem. Eu vou vir pra cá, que eu vou falar dos dois, ou outro dia, deixa eu falar. Esse aqui vai. Esse não vai não. Olha a cadeira, tá debaixo da cadeira. Alô? Alô? Gente, eu vou explicar para vocês um pouco sobre os doshas, tá bom? Mas eu fiquei com minha pecinha bem ali, mas vai dar certo. A gente vai iniciar pelo dosha kapha, que ele vai ser essa junção assim, da água e da terra. E o que a gente tem quando a gente junta a água e a terra? A gente tem lama. Então, ele é Só um minuto, eu vou voltar para vocês entenderem melhor uma coisa. Dosha. O que é dosha? Dosha é um humor biológico. Então, são características que você vai ter do seu humor, do funcionamento do seu corpo, que vão ser mais kapha, mais pitta ou mais vata. Então, todo mundo tem os 3 doshas, mas algum vai sobressair mais. Como teve gente aqui que disse que, no caso, deu 2 que sobressaíram. E é normal, tá tudo bem. E aí, de acordo com esse humor biológico, é que a gente vai seguindo qual é a melhor dieta para o meu biotipo, qual é a melhor prática de yoga, como é que deve ser a minha rotina, já que o meu corpo funciona dessa forma.
E assim vai. No carro, a gente tem essa mistura de água e terra que vai dar lama. E o que é que isso vai significar, né, no mundo da pessoa? Que vai ser uma pessoa consistente, uma pessoa que vai gostar mais de rotina, de trabalhar e ir para casa, de ficar mais quietinha, de coisas mais monótonas. E o que é que pode acontecer? Quando o Kapha-dosha não está equilibrado, por ser uma pessoa tranquila até demais, isso pode acabar ocasionando em depressão, tristeza, em coisas desse tipo, assim, porque a pessoa fica tão fina, tão na dela, tão quietinha, que ela vai acabar, né, ficando com essa doença específica. E a prática específica de yoga, para quem tem esse dosha, né, que se sobressai, é uma prática de intensidade. Então é ali fazer uma coisa que traga mais movimento, bora acordar, bora fazer alguma coisa, bora inspira, expira, faz um movimento diferente, então é uma coisa mais ativa, tá? Para acordar mesmo esse dosha e dar uma equilibrada. A gente sempre vai vir com o oposto do que é o dosha para equilibrar ele. No Pitta, a gente vai ter ali a junção de fogo e água. E o fogo e a água, tudo vai depender da quantidade. Se for muito fogo, queima, se for água, apaga o fogo. Então, é uma questão ali de 8 e 80. É uma pessoa que vai ter muita determinação, muita coragem, vai gostar de desafios, vai gostar dessas coisas, mas que também vai ter dificuldades em lidar com as emoções. Então, por ter dificuldade em lidar com as emoções, pode ser que essa pessoa acabe gerando um grande nervosismo dela, um grande estresse, fique muito estressada. É isso que acontece quando o seu dosha pitta não está equilibrado. Você fica muito estressada. E o que é que você faz, né? A prática de yoga específica, para quem tiver esse dosha aqui, é uma prática de yoga refrescante, lembrei. Uma prática de yoga refrescante, porque é uma coisa, um dosha muito, muito quente, muito penetrante. Então, o que é aconselhável? Que você faça respirações mais profundas, de liberação de calor, que a sua prática de yoga seja criativa, seja fluida. Então, eles vão ter mais essa perspectiva. Passando para outro dosha, que é o dosha vata, a gente vai ter ali o ar e o éter. O que é o ar e o éter? É tudo e tudo. Porque é muito movimento acontecendo ali. Então, como é muito movimento acontecendo, esse dosha ele é responsável por movimentos físicos e psicológicos. Físicos é o nosso sistema nervoso, o nosso sistema respiratório, o nosso sistema sanguíneo. Sanguíneo? E aí, o que é que vai acontecer? Como esse é um dosha muito, muito avoado, ele vai precisar ser puxado para a terra. Então, a gente vai fazer uma prática de yoga de conexão. Então, você precisa fazer mais meditação, você precisa se acalmar, fazer mais coisas na terra. Então, volta para a terra, volta para a realidade, não viaja muito. E o que pode acontecer com esse dosha, né, desequilibrado, o dosha vata, é a pessoa acabar adquirindo ansiedade. Porque a pessoa pensa tanto, está na cabeça tão ali em todos os cantos, que ela vai acabar, né, gerando esse acúmulo de pensamentos. Então, como é que a gente faz? Os doshas, eles são equilibrados com um yoga específico, com uma alimentação específica e com uma rotina específica para o seu biotipo, para o seu humor biológico. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar também com saúde, com equilíbrio, mas a gente vai trabalhar com isso a partir dos chakras, que está bem ali, né? Que a gente vai dar uma explicada melhor também. Eu vou com um negócio até aí, Alô? Pronto. Certo. Os chakras. O que são os chakras? Os chakras, eles vão ser energias sutis que vão circular no nosso corpo e vão equilibrar as nossas glândulas hormonais e vão fazer com que a gente possa ali produzir hormônios numa frequência boa. E o que a gente vai fazer hoje vai ser equilibrar os nossos chakras com o yoga. Então hoje a gente vai fazer yoga assim. Para começar, eu queria, assim, o compromisso de vocês mesmo, assim, né? Tipo, pra gente estar aqui, pra gente curtir isso, pra gente estar nesse momento presente e tal, porque vai ser uma coisa bem legal.
E aí, para começar, vai ser... Tira minha cadeira. Eu quero que todo mundo fique bem sentadinho, assim, ó, com o pezinho no chão, tá? Alinha a coluna, tira a coluna aqui da desencosta. E é muito importante que a gente mantenha a coluna reta para desobstruir, tá? Para o ar poder passar tranquilamente. E a nossa primeira respiração, como a gente sempre começa nas aulas, é uma respiração mais ativa para a liberação de toxinas. A que a gente vai usar hoje se chama respiração gástrica. E ela funciona da seguinte forma. A gente vai fazer uma respiração ativa, só pelo nariz, assim, ó. E quando a gente for fazer essa respiração, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai inspirar e levar os braços. E a gente vai expirar e descer. Então, todo mundo coloca os braços aqui, tá? Ao lado do corpo. Direitinho. Aí primeiro a gente vai só tomar uma respiração profunda. Inspira profundamente. Alinha a coluna. Expira. Mais uma vez. Inspira. Solta. Agora respiração ativa. In. Ex. 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 Calmou. Relaxa. É normal acelerar um pouco o batimento cardíaco. A nossa intenção é essa, tá? Pra quem tem problema de hipertensão, às vezes não é tão bom. Mas depois de fazer o E aí a gente vai passar agora para as respirações mais tranquilas. A gente vai fazer a respiração 4x6. Como é que funciona? A gente inspira em 4 segundos e expira em 6 segundos, tá? Então, todo mundo alinha a coluna, já todo mundo todo. E deixa as pernas descruzadas no chão, tá? Para deixar tudo alinhadinho. Começa com uma respiração normal. Inspira e solta. Inspira. Soltou. Fecha os olhos. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha os olhos. Quanto mais lento a gente respira, mais a gente faz massagem cardíaca no nosso coração. Fica mais calmo, fica mais fluido. E para dar continuidade, Só ressaltando o decorrer da aula, né? Bom, a gente entrou lá na parte de tensão, a gente se apresentou, a gente jogou o livro jogo, a gente coletou os achados de vocês. Daqueles achados, a gente utilizou para química, utilizou para história, fazendo interdisciplinaridade, a biologia, mas agora, e a questão do macaco é uma alternativa a mais no nosso livro-jogo. Eu só queria frisar isso porque o foco vai ser glândulas hormonais. Então, a questão das doenças do macaco a gente trabalha em outra aula, beleza? Autoconhecimento também a gente está trabalhando, então é só para frisar isso mesmo, para não deixar o que vocês trouxeram assim a mercê, né? Então a gente vai começar aqui a prática com os chakras e as posturas de yoga. Só para a gente voltar mais uma vez para o nosso estado de tranquilidade, né?
Teste. A gente vai equilibrar os nossos chakras agora, tá bom? E aí a gente equilibra os nossos chakras com posturas de yoga específicas. Aqui a gente não tem tanto espaço. Então eu vou pedir para que vocês possam se separar aqui, ó, nessa área aqui, se tiver. E nessas aqui vai pelo menos uma pessoa ou algumas laterais que tiver, que vocês possam se espalhar um pouco, ter um pouco de espaço. Vem só mais pra cá. Tá ótimo. Gente, encaixa as cadeiras nas mesas. Vem aqui pra cá, ó. Tá me doido aqui. Não, é porque a câmera. Ok. Então, dando continuidade. O yoga em si significa A câmera. Dá certo. voltar para dentro de si, fazer um caminho de volta. Então, que hoje vocês possam se dar essa oportunidade de fazer esse caminho de volta, que vocês possam parar um pouco para prestar atenção na respiração de vocês. A gente unir o corpo com a mente através da respiração. Então, eu vou estar sempre pedindo para vocês, a gente vai fazer a postura. Respira, presta atenção na respiração, leva seu foco para a respiração, tá? Para equilibrar o primeiro chakra, que é o chakra básico, raiz, Muladhara chakra, ele é um chakra relacionado aos nossos instintos primitivos, à nossa segurança, né? Então, quando ele está desequilibrado, é quando a gente sente medo. Então, esse chakra ele é desequilibrado pelo medo, já que o significado dele é a segurança. E a postura que a gente vai fazer hoje, eu vou fazer descalço, mas quem tiver de tênis, pode ficar de tênis. De chinelo eu acho um pouco difícil, mas pode fazer. A gente vai afastar as nossas pernas um pouco, mais ou menos 1 metro, tá? E aí a gente vai, com a perna direita, apontar ela para a lateral, flexionar 90 graus. E aí a gente abre os braços, deixa eles aqui elevados na altura dos ombros e olha lá para o braço direito. E aí inspira profundamente, alinha os braços, percebe se eles estão retinhos, solta o ar. Leva a sua atenção para a base da coluna, que é onde fica o chakra, que está te dando sustentação. E agora, nesse momento, você pode se sentir corajoso, bravo, seguro. Inspira, solta. Agora a gente faz para o outro lado, tá? Flexiona 90, vira a perna para o outro, olha lá na ponta dos dedos. Alinha a coluna, abre o peito. Traz a atenção para a base da sua coluna. Inspira. Coragem. Solta o ar. Inspira. Segurança. Solta o ar. Pode voltar. Nesse chakra a gente trabalha as glândulas suprarrenais. Agora, o que tem a ver as glândulas suprarrenais na prática com yoga, com chakra? Bom, as glândulas suprarrenais, elas, também chamadas de adrenais, elas liberam os hormônios chamados noradrenalina, adrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse. Esses hormônios eles são liberados quando as pessoas estão em situações de luta ou fuga. Então, esse instinto de sobrevivência que o chakra traz, associado a essa glândula, tem essa relação. Então, o chakra básico da raiz também é o ponto central de conexão nossa com a Terra. Então, é basicamente isso, a questão do instinto de sobrevivência relacionado aos hormônios das glândulas adrenais, que são ativados através do sistema nervoso simpático, que é justamente o sistema nervoso de luta ou fuga. Tem o parasimpático, que é o de calma, que é o de voltar ao estado mais calmo, digamos assim, e é basicamente isso, essa parte do chakra básico da raiz. Dando continuidade ao segundo chakra, que é o chakra sexual ou o Svadhisthana chakra, tá? Ele é um chakra relacionado à sexualidade e à criatividade. E o que vai desequilibrar esse chakra são sentimentos de culpa, de inveja e de ciúme.
Deus. Muito forte. A gente abre as pernas, tá? E aí a gente vai deixar os nossos pés voltados para fora. E aí a gente vai descer o nosso quadril o quanto for possível e confortável, com os joelhos para fora. E a gente coloca os nossos braços aqui, sem cair, tá, gente? É um cara Coloca os que braços aqui, dá uma equilibrada. E ó, sustenta. E a deusa tem o quê? Um sorriso no rosto. Então coloca esse sorrisão aí no rosto, tá? Pra mostrar a deusa que tem dentro de você. Inspira. Solta. Inspira. Solta. E agora a gente vai trazer movimento para a postura da deusa. Balança os seus braços, o elemento é a água, que você possa se sentir. Vamos dar pra água, nesse momento. Avatar. Voltou, pode voltar. A glândula que a gente trabalha nesse chakra são as glândulas. Bom, as gônadas, vocês sabem que tem as glândulas sexuais masculinas e femininas. Então vai depender aí do seu, da sua biologia. Se tratando desse chakra em específico, sexualidade e gônadas tem tudo a ver. Porque as gônadas elas vão ser responsáveis, acho que é saber de todos, da produção de células gaméticas. Essas células vão ser espermatozoides no homem e na mulher os ovócitos fecundais. A partir da fecundação ocorre a formação de uma outra célula, terceira do zigoto, que vai ter as bebezinhas, que podem ser um ou mais. Então, é basicamente isso. Esse chakra, ele tem essa perspectiva de ser o chakra da sexualidade relacionado às gônadas sexuais, que tem a ver com a reprodução. Dando continuidade, tá? O terceiro chakra que a gente vai trabalhar vai ser o plexo solar umbilical, que é o manicura chakra. Esse chakra, ele traz a ideia de poder pessoal, de atividade, de trabalho. E ele está muito relacionado também com as nossas relações, de certa forma, porque quando a gente fica muito nervoso, a primeira coisa que dói é a barriga, quando a gente está apaixonado, tem aquele negócio de borboletas no estômago. Então ele está muito associado também com os nossos sentimentos. E o que pode desequilibrar esse chakra é o sentimento de raiva e impulsividade. Então hoje, para a gente equilibrar esse chakra, a gente vai fazer uma postura que é uma postura da cadeira. Tá? Então a gente deixa os nossos pés alinhados com o quadril. Alinhados com o quadril. E o que a gente vai fazer? A gente vai sentar numa cadeira imaginária, assim, ó. A gente eleva os nossos braços lá em cima e o nosso quadril vai para baixo. E a gente senta. Agachamento. Vamos sustentar aí umas 3 respirações. Inspira profundamente. Solta, traz força no seu abdômen, no chakra que a gente está trabalhando, tá? Inspira. Solta, sustenta. Estende os braços lá na frente. Inspira. E pode voltar. Ai, beleza. A glândula que a gente vai trabalhar vai ser o pâncreas. Bom, o pâncreas tem a função básica de secretar insulina ou glucagon, 2 hormônios, que, como está relacionado à questão do equilíbrio da identidade, etc., tem a ver com o equilíbrio de energia também. A energia, no caso, relacionada ao corpo, seria o açúcar. Açúcar, carboidrato, basicamente, que é a fonte primária. Então, insulina. O que a insulina faz com o nível de açúcar? Abaixa o glucagon. Depende da situação de cada pessoa. Então, basicamente isso que o chakra, plexo solar umbilical, faz e tem a ver com o pâncreas. No nosso quarto chakra, a gente vai trabalhar o anahata chakra, que é o chakra do coração, tá? E aí no chakra do coração, a gente vai ter ali, né, o que vai ser bom é o amor e a fé e o perdão, a misericórdia. E o que desequilibra esse chakra? É a mágoa. Então, quando você está magoado ou tem alguma coisa ali, o seu chakra do seu coração não vai funcionar muito bem. Então, o desafio desse chakra é você aprender a perdoar. E hoje o que a gente vai fazer, vocês vão precisar de um espaço lateral
2 minutos de Tá? Então, inspira, leva a atenção para o seu peito, expande o peito, solta o ar. Pense em alguém que você ama. Inspira, solta. Pode voltar, a gente vai fazer para o outro lado. Então, leva o outro pé para o lado. a gente vai gravar sempre E você aí a tem. gente vai descendo, tá? As duas pernas estendidas, olha lá em cima, abre o peito e explode energia. E aí você possa pensar em você mesmo, se aceitar do jeito que você é. Possa ter e cultivar esse amor por você mesmo. Inspira, solta e vem voltando. A glândula que a gente trabalha, tá? Nessa postura, nesse chakra, é o timo. Bom, o timo é a glândula responsável pela maturação de linfócitos T. O que é linfócitos T? Alguém tem alguma ideia? Tem matadores, que Células. é os naturais killers, que é as Células células de de defesa, que é a última defesa do corpo. Pronto. Então, se chegou no timo, se passar, no caso, né? Enfim, tem os linfócitos T, que são células de defesa, beleza? Então, o que tem a ver o timo com o chakra do amor, da sensibilização? O timo, ele não produz, por assim dizer, o linfócitos T, eles amadurecem os linfócitos T. Tem uma diferença entre produzir e amadurecer. E então está relacionado à questão do amadurecimento dos sentimentos, do amadurecimento da sua sensibilidade perante alguma situação, por exemplo. Isso é relacionado ao chakra. Então é necessário esse amadurecimento dos sentimentos e sensibilização justamente para afastar as energias negativas, certo? Dando continuidade do nosso próximo chakra. É o Vishuddha chakra, que é o chakra da garganta mesmo, fica localizado na garganta mesmo, tá? O que é esse chakra? Esse chakra significa a nossa autoexpressão, a nossa comunicação. Então, o desequilíbrio dele é quando a gente não fala o que tem que falar. A gente não fala o que está engasgado aqui. E aí isso pode ocasionar doenças respiratórias ou problemas de tireoide, né? E até quando a gente pode ter problemas na tireoide, mas sente muita raiva de alguém que é capaz de você desenvolver uma doença dessa. Então, que vocês, né, possam praticar a fala, se autoexpressar, mas não para machucar os outros, né? Mas para poder se autoexpressar mesmo. E a gente vai fazer um exercício simples com a cabeça, tá bom? Só para vocês fiquem retinhos. E como é que vai funcionar? A gente vai inspirar quando a cabeça estiver aqui atrás. E a gente expira quando a cabeça estiver lá embaixo. Então, inspira. 1, 2, 3, 4, expira. 1, 2, 3, 4, inspira. 1, 2, 3, 4, expira. 1, 2, 3, 4. Vai dando a cabeça para outra direção. E começa inspirando. 1, 2, 3, 4, respira. 1, 2, 3, 4, inspira. 1, 2, 3, 4, respira. 1, 2, 3, 4, inspira. 1, 2, 3, 4, respira. 1, 2, 3, 4. Pode mentalizar. E a glândula que a gente trabalha nesse é a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela é responsável basicamente por regular todo o metabolismo, só isso. E ela vai ter a ver com o chakra justamente por estar na região de comunicação, digamos assim. A tireoide, ela produz os hormônios T3 e T4, principalmente, tem outros, mas principalmente T3 e T4, que vão regular as atividades do metabolismo como um todo. Então, relacionado a esse chakra, laríngeo da garganta, a comunicação, essa parte de comunicação mesmo é mais uma questão de simbolização, tá na parte da comunicação, do pescoço, aqui, perto da fala, da boca. Então, o diálogo e a comunicação andam lado a lado nesse sentido, em relação aos hormônios que regulam todo o metabolismo. Ficou claro?
Certeza? Sim. Certo. Dando continuidade, a gente vai trabalhar o chakra do terceiro olho, tá? Chakra, ele fica localizado aqui entre as sobrancelhas e ele é responsável pelo nosso instinto de intuição. Então, você saber se aquela pessoa tem uma energia ruim, uma energia boa, você é intuitivo, está muito ligado a isso. E o desequilíbrio desse chakra é a falta de discernimento. Você não tem discernimento daquilo que está acontecendo, né? E hoje, para equilibrar, a gente vai fazer uma postura que se chama postura dançarina. A gente puxa uma das pernas para trás e bota todo mundo na frente. E se for possível e você se sentir confortável, você leva o seu peito lá na frente e a perna lá atrás. Tá? Então, 2 respirações. Inspira. Então, sem cair, pessoal. Inspira. Cuidado. E volta. Um beijo difícil. Vai, gente. Vai dar tudo certo. A outra perna, tá? Que a gente sempre faz dos 2 lados. Então, puxou. Leva o braço na frente, vai levando o peito lá embaixo e o pé lá atrás. Inspira. Solta. Olha lá na frente. Pensa no meio entre as suas sobrancelhas do chakra. E voltou. O que a gente trabalha vai ser a glândula pituitária. A glândula pituitária é um nome antigo para a hipófise, que é basicamente a segunda glândula mais importante do nosso corpo, depois do hipotálamo. Nesse chakra frontal ou do terceiro olho, como a Ana disse, é o chakra da percepção e intuição. A hipófise faz o quê? Ela recebe, o corpo recebe o estímulo, passa pelo hipotálamo, o hipotálamo manda para a hipófise, e a hipófise ela simplesmente só diz o que cada glândula, as outras glândulas do corpo, são responsáveis por secretar, só isso. Então, é a relação de terceiro olho, visão do universo de uma maneira geral, controle, etc. E tem a ver com isso. Glândula hipófise é algo mais universal, digamos assim, um pouco mais acima das outras glândulas. Não que as outras não sejam importantes, lógico, né? Mas ela é que regula o que vai precisar ser feito no corpo em cada glândula, para elas posteriormente secretarem seus hormônios. No nosso último, eu queria saber se a gente consegue fazer uma roda e dar uma roda. Ai, dançar quadrilha não dá certo aqui não, menino. Vai. O nosso último Rapaz, a gente chakra. consegue seguir pra cá. O nosso último chakra é Sahasrara, que é o chakra da coroa, tá? Ele fica aqui na nossa cabeça e representa o nosso elo espiritual, né? Superior. E não ter espiritualidade é o desequilíbrio desse chakra. E hoje, para equilibrar o chakra, eu vou pedir para todo mundo para a gente fazer um mantra Om. Como é que a gente vai fazer esse mantra Om? A gente inspira e aí solta pela boca, fazendo Só que aí eu vou fazer com vocês que nem eu faço com as crianças. A gente vai fechar os olhos, tá? Todo mundo. E aí, quando a gente for fazer o Om, a gente vai de um lado pro outro, leve movimento, sente a sua vibração e a vibração do próximo nesse mantra, tá? Vamos fazer umas 7 vezes, vai. Vamos lá. Então, todo mundo fecha os olhos, inspirou e solta. Inspira.
Maria depois uma porrada de informação. Bom, esse chakra da coroa coronária, a glândula que diz respeito a ele é a glândula pineal. A glândula pineal, ela produz um hormônio chamado melatonina. A melatonina é responsável pelo quê? Induzir o sono. Então, quando está claro, normalmente, quando está claro, a pessoa tem mais dificuldade de dormir. Quando está mais escuro, é melhor. Então, ela é produzida ao anoitecer, principalmente até, enfim. Então, ela regula o nosso ciclo biológico. A título de informação, o nosso ciclo é o circadiano. Então, essa consciência plena e saudável, a gente vai ter, teoricamente, quando a gente acordar. Porque tem a ver com quando o nosso corpo quando a gente está dormindo, o equilíbrio das funções fisiológicas do nosso corpo, elas são restabelecidas. Assim como a gente sonha, etc., tem várias fases do sono, se vocês tiverem interesse, é bem legal de se pesquisar. E nesse sono a gente tem uma mistura de consciente e inconsciente, e é basicamente isso. As respostas fisiológicas, elas vão sendo equilibradas ao longo do sono, bem como a nossa consciência, a nossa inconsciência, o nosso psique, o nosso mental, se passa na nossa cabeça. Só para finalizar, eu queria ensinar para vocês, né, a saudação que é utilizada na Índia e nas aulas de yoga, que é o Namastê. Como é que funciona o Namastê? Namastê significa que o Deus que está em mim salva o Deus que está em você. Então eu queria que a gente pudesse fazer hoje, né? A gente junta as mãos frente ao peito. E aí a gente vai inspirar profundamente, solta, e aí a gente cumprimenta. Namastê. Muito obrigada. Finalizando, os diários de bordo de vocês vêm para cá, para a gente, que vai servir como avaliação, certo? Obrigado. Volte a ser.